Overdrive no ar. Seja muito bem-vindo ao 8º episódio da Overdrive. Eu sou o Fernando Kruger e hoje nós estamos recebendo ela, que tem uma história muito grande dentro da fisioterapia. Ela que eu tive a oportunidade de conhecer há 15 anos atrás, quando eu desloquei o meu ombro e a gente se conheceu pelas redes sociais e ela perguntou se eu tinha interesse que ela pudesse arrumar o meu ombro direito. E não é que deu certo? Ela justamente não só foi muito qualificada para fazer esse trabalho e tenho uma gratidão eterna por ela, como também ela começou cuidando da minha escoliose e da minha lordose. E eu não poderia deixar de trazer a grande doutora Natália Oliveira. Tudo bom, doutora? Olá, obrigada. Prazer todo meu. Muito bom, doutora. Bom, a gente estava conversando um pouquinho em off e eu fiquei muito curioso para saber o início da sua história na fisioterapia, porque você fala com tanto carinho dessa profissão que eu fiquei muito curioso. Como que você começou na fisioterapia? Se em algum momento você pensou numa outra carreira? E como que você hoje lida com a fisioterapia? Eu sempre quis fazer parte da área da saúde, de alguma maneira. Então, eu ficava muito em dúvida entre psicologia, odontologia, e eu não tinha muito conhecimento em relação à fisioterapia. Era algo muito superficial. Então, na época, um namoradinho de escola, né? Iniciou na fisioterapia primeiro do que eu, e até então, ainda superficial, porém, eu comecei a conhecer com mais profundidade. Né? Porque como ele começou a faculdade de fisioterapia, eu me aprofundei junto com ele e me interessei. E tomei iniciativa na profissão. E a fisioterapia hoje, para a doutora, o que que ela representa na sua vida? A fisioterapia, para mim, é bem profunda em todos os aspectos, né? Eu digo que eu enxergo não só o ser humano na sua parte física, mas de uma maneira integrativa. Sim, eu vi um vídeo, deve ter mais ou menos 1 ano e meio que eu vi esse vídeo, de uma fisioterapeuta que ela estava recuperando um menino. E ela era até brasileira. E esse menino, ele tinha alguns problemas de locomoção, alguns problemas, salvo engano, cerebrais. Um menino pra lá de especial. E ela tava dando a ordem para ele e ele andava. Chegou num certo momento que ela não precisou ajudá-lo. E ele teve autonomia de andar. Com dificuldades, mas pelo menos ele estava andando. E essa fisioterapeuta, ela começou a chorar no meio do vídeo. O quão é importante para vocês ver a evolução do paciente de vocês? Esse vídeo que você está comentando, inclusive, acho que eu já assisti ele. E é bem isso, né? Os bastidores, para quem realmente gosta da profissão, que eu falo que tem que ter uma afinidade com o que a gente pratica, né? E essa desenvoltura do paciente, a conquista, os mínimos detalhes fazem muita diferença. Muitos acreditam, né? Um exemplo aqui bem clássico, que existe lesões que são definitivas. Você não consegue tirar um paciente, dependendo dele, de uma cadeira de rodas, dependendo do quadro dele, neurológico, de qualquer que seja a lesão. Então, por que fazer fisioterapia se ele nunca vai andar? Porque eu já ouvi esse discurso, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes. Então, é mais para dar uma autonomia, né? Você poder mexer no controle remoto, ter um controle de tronco, coisa que às vezes um cadeirante não tem, que você vai estimulando. Então, são pequenos detalhes que vão auxiliar na sua qualidade de vida. Então, acaba sendo emocionante pra gente, porque, de certa forma, você consegue dar
a liberdade de fazer alguma coisa sozinho, não ficar totalmente dependente, mesmo estando numa condição de cadeirante. Isso é um exemplo bem clássico. Sim. Na parte evolutiva do paciente, muitas das vezes, alguns pacientes chegam bem desmotivados, né? Às vezes acham que não vão conseguir voltar a ser o que era antes, ou não vão conseguir se recuperar, ou não vão conseguir ter a vida que eles levavam antes. Como que é esse trabalho de vocês de resgate? Porque a fisioterapia é muito mais do que uma forma de você auxiliar a parte física. Vocês também trabalham muito a parte mental desse paciente para não deixá-lo que ele fique triste, chateado ou até desmotivado. Como que vocês fazem esse trabalho para que eles sempre estejam empolgados, para tentar sempre melhorar cada vez mais no trabalho de vocês? Estar sempre empolgado é uma questão, né? Eu sei que é difícil. Ainda mais a fisioterapia, ela é um tratamento lento, dependendo do caso, porém é progressivo. Por isso que eu direciono muito a questão integrativa. Então, a gente tem que saber escutar. Isso é uma espécie de acolhimento. Então, mais o cuidado do ouvir, porque existe uma história por trás de tudo isso. E o nosso corpo, ele responde, né? É um exemplo. Eu fiz uma avaliação e foi até recentemente, essa semana. E eu perguntei qual era a queixa principal desse paciente. E era solidão. Caramba! Solidão? Solidão. Então, as pessoas esperam, né? Eu tô com uma dor no ombro, que é o mais comum, né? Tô com uma dor no joelho, uma dor na lombar que não passa nunca. Não, era uma solidão. Então, ali, o método Pilates, no caso, ajuda na ressocialização. Então, se ele sente alguma dor que pode ter uma ligação emocional ou não, ou as duas coisas, física e emocional, quando você está em contato com outras pessoas, vai mudando todo esse quadro, porque é um conjunto de fatores. Então, foi o que eu falei, não dá para você enxergar um braço, uma perna. Sim. Não, é um ser número, universal, né? né? Não é um número. O ser humano nunca vai ser um número. Exatamente. Nunca vai. Eu achei bem interessante o que você me falou, porque eu nunca ouvi um fisioterapeuta me falar sobre isso. Eu já vi médicos. Médicos, sim. Eu já ouvi médico falar pra mim que já teve paciente que falou assim de solidão, ou abria e falava coisas pra ele que não tinha coragem de falar em casa. Eu já trabalhei com futebol e eu já tive jogadores que entravam na minha sala e falavam pra mim coisas que ele não tinha coragem de falar em casa. Eu tinha que resolver esse problema dele, eu tinha que sentar com ele, conversar, como se eu fosse o pai dele. Isso acontece muito. Muitas das vezes. Por isso que a questão da escuta é muito importante, porque é muito difícil você fechar um diagnóstico. Não é simplesmente... Isso eu acredito que em qualquer área. Então, a gente está sempre ouvindo, por isso que a avaliação também é muito importante. A gente escuta o que ele está passando para a gente avalia a parte cinético-funcional dele. E dali a gente vai montar um plano de tratamento, não focando só na conduta fisioterapêutica, no agir, né? Porque tem a parte científica, mas tem a parte acolhedora. Sim. E isso vocês fazem com um grau de excelência muito alto. Porque todas as vezes que eu passei por um fisioterapeuta, eu só tive elogios, né? Então eu não tenho reclamação nenhuma de qualquer fisioterapeuta hoje. Aliás, eu tenho muita admiração. Eu tenho muito respeito por vocês. Muito mesmo. Mas em off também a gente estava conversando um pouquinho sobre a parte neurológica que a doutora trabalha também com essa parte. E eu queria entender um pouco quais os benefícios da fisioterapia nessa parte neurológica. Ela pode, inclusive, ser também um fator auxiliador do aumento ou da manutenção do poder cognitivo? Sempre. Envolve tudo. A fisioterapia ela é bem ampla, né? E dessas diversas especialidades,
das que me chamam muita atenção também é a parte neurológica. E essa questão do paciente cadeirante, que eu tinha comentado, usei como exemplo, de uma forma mais generalizada. Né? Esse paciente, ele era super acamado. Ele não sentava. E as pessoas que conviviam com ele não estimulavam. Então, o que eu consegui? Com os estímulos dentro da fisioterapia com esse paciente neurológico, o tal do controle de tronco, que muita gente não dá importância. Né? Até um cuidador ou um familiar, para tirar da cadeira e ter essa sustentação, a fisioterapia auxilia nisso, porque ele vai conseguir ajudar a ficar em pé, pelo menos para trocar uma fralda, para fazer uma transferência de postura, digamos assim. E muita gente não observa esses detalhes, né? Sim. Então, tem essa importância dos pequenos detalhes. Um exemplo de estimular o cérebro também. Caramba, que legal. Vamos escovar o dente. Você está acostumado a escovar os dentes com a mão direita. Vamos fazer a neuroplasticidade, Sim. né? Passar a escovar os dentes com a mão esquerda. Sim. E a parte, por exemplo, de doenças assim neurológicas, porque eu não tenho o menor problema de falar sobre isso, que meu pai tem Alzheimer. Meu pai já está no estágio 4 do Alzheimer, que é o mais alto dos estágios. E lá em casa, a minha mãe contratou um personal trainer. E eu notei que o trabalho muscular no meu pai deu uma sobrevida para ele que eu nunca imaginei que eu fosse ver isso. Eu tô sendo bem sincero com a doutora Natália. Porque a sobrevida que meu pai teve foi algo assim que me impressionou demais de um fator positivo. E vendo a doutora falando do poder cognitivo, isso é algo que me deixa bastante contente de saber que vocês têm essa capacidade, que o trabalho de vocês, que aliás para mim, eu sou suspeito em falar que eu vou morrer falando isso e não é exagero de minha parte. Os maiores fisioterapeutas do planeta são os brasileiros. Essa é a minha opinião. Os maiores fisioterapeutas do mundo são vocês. Não tem outro igual. E digo isso não só na parte civil de trabalho, como na parte esportiva também, principalmente na parte esportiva. Aliás, o maior de todos chama-se Newton Petroni, que é o filé, que trabalha no Fluminense. Que, aliás, eu vou falar dele, um exemplo dele que eu achei muito interessante, e a doutora vai entender porque eu falei do auxílio do poder cognitivo. Ele fez uma observação que eu nunca tinha parado para ter que imaginar. Porém, com relação ao meu pai, ele teve um ganho de qualidade de vida que até os médicos ficaram impressionados. Então, o trabalho que literalmente vocês fazem, realmente eu tenho certeza que vocês não se moldam apenas na parte óssea, na parte muscular, vai muito além do que isso. Por isso eu tenho muita gratidão por vocês e por isso que eu falei do meu pai e sempre vou falar do meu pai quantas vezes for preciso. Falando sobre o Newton Petroni, a doutora vai entender a minha pergunta, da parte esportiva, ele estava dizendo no Charla Podcast que aqui no Brasil diminuiu-se muito o trabalho cognitivo e ele defende esse trabalho nos atletas. Essa parte de atenção, essa parte do foco, a fisioterapia realmente ela também consegue ser um auxiliador desses atletas ou dessas pessoas que a doutora trouxe aqui? O treino cognitivo, com certeza, é um dos principais. E o menor que seja o estímulo faz muita diferença. O que, para quem não tem essa alteração, não consegue compreender o que é algo tão simples e tão objetivo que parece bobo, é muito importante. Que bom, que bom. Até pelo simples fato de que aí já não envolve muito fisioterapia, envolve mais a parte muscular. Eu estava até conversando com o Marlon Aimes, que passou aqui também
na Overdrive e eu estava dizendo para ele o exemplo do Ayrton Senna. O Senna, para mim, ele foi o maior piloto completo que esse mundo já viu e eu tenho como provar. Porque ele levou uma evolução de ideias para o automobilismo mundial e uma das coisas que ele levou foi justamente isso que nós estamos conversando. Ele era tão focado em trabalhos cardiovasculares que ele tinha uma concentração que era absurda. E um dos momentos do Ayrton que despertou muito a minha atenção foi que em 1992, no Grande Prêmio de Mônaco, o Ayrton ele ficou 9, 10 voltas à frente do Mansell, segurando um carro que era infinitamente superior do dele. E ele com pneu ruim, o Mansell com pneu bom. O inglês tentou de tudo. Tentou de um lado, tentou do outro, mas ele fez um escarcéu. Não passou o Senna. Não passou o Senna. O Senna, quando terminou a prova, ele terminou como se nada tivesse acontecido com ele. Ele estava conversando, brincando, sorrindo, comemorando. O Mansell quase desmaiou. Pelo pouco, assim, eu admiro muito a Ayrton Senna, Sim. por incrível que pareça, né? Sim. E eu observei algumas trajetórias dele em relação a esses treinos que ele fazia muito, né? Treino de musculação, Sim. atividade física, treino aeróbico. E ele tinha muito foco, ele se concentrava demais, principalmente antes das partidas, né? Sim. Você via ele meio, parecia que ele ficava, não sei se eu tô enganada, mas era uma impressão que eu tinha. Ele ficava meio deslocado, né? Entre aspas, e concentrado. Ele realmente tinha esse diferencial. O que me chamou a atenção foi que nesse período, os pilotos antigos, eles não tinham, assim, claro, é uma outra época, aí a gente já não se discutia isso, né? Esses pilotos antigos, eles não se preparavam fisicamente. O Ayrton se preparava. Sim. Então, levando o que o Ayrton fez para nossa realidade, hoje, pode-se dizer que a fisioterapia ela é um pilar muito importante na saúde do ser humano, no desenvolvimento e do crescimento do ser humano, não só esportivo, como também cognitivo, fisicamente. De uma maneira geral, sim. Não só fisioterapia, mas como qualquer outro tipo de atividade. Nesse caso, estou falando da fisioterapia, relacionando ao caso da Ayrton Senna, no sentido de uma atividade física, porque também tem que incluir o Pilates, né? Sim. É claro que o Pilates não tem relação com musculação, são propostas completamente diferentes. Mas, tanto que os médicos, né, os psiquiatras, sugerem qualquer tipo de atividade física para trabalhar o mental, né? Então, eu acho importantíssimo qualquer tipo de atividade. Eu já tive um médico, curiosamente, que ele me deu 2 possibilidades para eu poder trabalhar. Natação, Pilates. É sério. Ele falou, se você tem um certo grau de problema físico, você não pode pegar peso. Então ele focou muito nisso em cima de mim. Ele falou assim, ou você faz natação, porque é suave, ou você faz o Pilates. É porque você trabalha corpo e mente, né? Sim. É um pilar. E o Pilates, se eu não me engano, ele começou na Segunda Guerra Mundial, teve a recuperação dos soldados. Ele pegava aquelas molas lá embaixo Sim. da maca, né? Improvisava. Isso. E o Brasil hoje, em termos de Pilates, o Brasil, ele já pode ser considerado como uma grande referência ou ele ainda está engatinhando? Eu acho que agora está tendo mais visibilidade. Até porque vão aprimorando os estudos, né? As pesquisas. E agora, não sei se você soube, mas existe um método que a gente chama de Move Flow, que é abordado junto ao Pilates. O que seria o Move Flow? O Move Flow são umas bolinhas específicas com uma gramatura diferente e específica. E são bolinhas seguras. Você não vê em qualquer site, vê até parecido, mas é específica do método Move Flow. Bom. E esse Move Flow começou na Alemanha? Ou não? Não. Não?
Não, agora, salvo engano, eu não lembro o nome da onde que veio. Mas é um trabalho de fáscias, né? E a gente que estava falando sobre dor, em alguns casos não envolve só a questão muscular, né? Existe essa falta do deslizamento das fáscias, né? E as fáscias precisam estar hidratadas. Essas bolinhas têm umas pontinhas específicas que vão estimulando as fáscias para poder deslizar com mais fluidez. E isso vai hidratando e vai tirando aquele quadro de dor. E também pode estar relacionado ao fator emocional. Bom. Inclusive, até existe uma doença que é emocional, que eu me A lembro. fibromialgia? Fibromialgia. Isso, ela é bem emocional. Não tem eu sei que ela é bem chatinha de ter Você não tem lugar específico da Sim. dor, ela é bem... E às vezes pega o corpo Exato. todo e a pessoa às vezes não consegue nem andar. De tanta dor que ela sente, ela não consegue nem andar. Essa fibromialgia, ela ataca, por exemplo, somente a mulher, ataca o Não. homem também, Qualquer pessoa, homem, mulher, mas é o geralmente corpo. acontece mais Mais com em mulheres. mulheres, é. Aí A a incidência gente, maior são nas mulheres. é claro, eu não tô querendo aprofundar muito, mas como tem mulheres envolvidos e a gente está chegando nesse ponto de falar que ocasionalmente acontece mais com vocês, a gente sabe que vocês produzem menos testosterona do que nós homens. A fibromialgia tem alguma coisa a ver com o hormônio? Tem. E vocês, quando identificam que tem algum problema hormonal, vocês passam esse paciente para você, ou vocês indicam um médico para fazer algum trabalho hormonal? Então, geralmente tá ligado, né? Essas questões hormonais da mulher. Então, acaba ficando mais sensível, né? E sempre tem um acompanhamento com outro profissional, não só o fisioterapeuta, como os médicos especialistas da área. Até o ginecologista também. Vocês têm uma equipe muito boa. E vocês também trabalham muito. Eu sei que eu conheço profissionais da área de fisioterapia que montaram uma staff tão grande que tem até nutricionista envolvido. Hoje vocês estão bem profissionais, né? E uma das coisas que eu acho muito interessante de vocês é que vocês ainda fazem o recurso das mãos. E eu tenho essa curiosidade, porque quando eu morei na Europa, eu notei que o fisioterapeuta europeu, ele usa menos as mãos, ele usa mais máquina. Por que o brasileiro ele usa mais assim as mãos, o tato? Olha, eu não tiro a referência do brasileiro ou europeu. A minha concepção é de que uma máquina nunca vai substituir um ser humano, nem inteligência artificial. Exatamente. Pode ajudar e auxiliar em muitas coisas, inclusive, aproveitando essa deixa, as pessoas têm que tomar cuidado com o que está vendo na internet. Exatamente. Né? Porque nem tudo é para todo mundo, e o que você vê ali é outra realidade. Sim. Né? Então, o que pode ajudar um prejudica o outro. Mas o profissional fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato e acolhedor. Então, não tem máquina que substitua. Você pode ter algo que te auxilie em alguma conduta, mas o ser humano sempre vai ser ser humano. E hoje em dia, acho que isso está se perdendo demais, em todos os aspectos. Não só dentro de um consultório ou uma clínica, mas o externo também. A gente vê muito isso no trânsito, né? O tempo inteiro. E como? O trânsito, então. E por falar em trânsito, o Brasil ele é um dos campeões, né, assim, de acidentes de trânsito. E existem muitas pessoas que acabam se machucando gravemente. Como que é o trabalho, por exemplo, do fisioterapeuta para esses acidentados, por exemplo? Principalmente na recuperação deles, quando eles chegam na clínica de um fisioterapeuta, que eles sofreram um acidente. Geralmente,
eles já entram na clínica de vocês já xoxos, assim, desmotivados, achando que não vão conseguir? Ou geralmente eles entram achando que eles vão levar uma vida normal de novo, tá tudo certo? Na maioria dos casos, não entram muito bem, não. Não, né? Né? Bem desmotivados, principalmente em casos de amputados, né? Porque você muda toda a rotina, a tua vida, né? E tem a questão do membro fantasma, não sei se você já ouviu falar, que quando ele é amputado, ele tem a sensação de que tá com a perna ali ainda. Que sente coceira e tudo. Dor, Sim, né? sim. Então, é um processo para você entender, que é o nosso cérebro, né? Sim. É bem interessante. Então, você tem que trabalhar isso no paciente. Mais uma vez, não só o fisioterapeuta, como um outro profissional. E uma série de questões também. De sair do CTI, ir a quase a óbito. Sim. Então, é mais a questão do processo de formiguinha, né? É lento, porém progressivo, de até a própria família achar que vai a óbito, mas passar um tempo, um período, até casos de 1 ano, porque cada pessoa é um ser, não tem como você, daqui a 3 meses, dependendo do quadro que a gente recebe da avaliação, a gente consegue dar um parecer diante da situação que a gente está vendo. Mas uma certeza absoluta é impossível, É lógico. porque cada um tem o seu tempo. Claro. E cada um se desenvolve da maneira, né? Que consegue se desenvolver com o tempo mesmo. Isso aí é. Existem pessoas que conseguem ganhar muito dinheiro, por exemplo, com 17 anos, 18. E outras pessoas ganham dinheiro com 60. Tem É até verdade. o dono do KFC, né? O dono do KFC tentou de tudo na vida inteira e depois dos 60 anos montou o KFC e hoje é milionário. Então, isso pode acontecer em qualquer circunstância. Mas na parte ainda, porque eu gosto muito dessa parte cognitiva e essa parte da área da saúde eu acho muito interessante, e isso se intensificou por conta da doença do meu pai, né? Por que eu falo sobre isso? Porque eu acabei caindo numa armadilha muito grande. Quando nós descobrimos, eu e a minha mãe, nós descobrimos a doença do meu pai, nós começamos a ver vídeos sobre o Alzheimer o tempo inteiro. Era dia e noite, noite e dia. O que nós vimos de vídeos pesados, desde pessoas tentando fugir, pessoas agredindo, pessoas falando palavrão, xingando, tendo um comportamento que não representa aquela pessoa. Obviamente que o medo vem. Aí vem a parte muito curiosa. O meu pai nunca teve nenhuma reação dessa. Nunca. Meu pai chegou no estágio 4, nunca tentou fugir. Já tentou levantar, mas quando alertaram que ele não poderia ficar em pé, ele deitou de imediato, pediu desculpas. Meu pai nunca xingou, nunca gritou, absolutamente nada. E a evolução dele aconteceu justamente quando nós decidimos fazer um trabalho muscular nele, um trabalho que a gente buscou ou fisioterapia ou a parte muscular. Nós já chamamos, inclusive, fisioterapeutas lá para casa que fizeram um trabalho com ele e a gente notou que realmente o poder cognitivo dele não foi perdido. E isso me deixou muito curioso, por conta de que, como uma pessoa com um estágio tão avançado, ela não se perdeu completamente e não entrou completamente no mundo dela. Cada caso é Sim. um caso. E eu achei muito Não interessante tem- o que aconteceu E com o também, meu pai. acontece, né? Acontece. Mas a maioria dos casos não é bem assim. Sim. Realmente, eles xingam, tem uns que são agressivos, que querem fugir, e esquece de onde tá, ou então volta ao passado, acha que tá em outra casa que viveu há muitos anos atrás, Sim. chama a filha de mãe. Sim. Tem muito Sim. dessas coisas. E saindo um pouquinho do Alzheimer, continuando na parte cognitiva, que eu vou martelar bastante a doutora, que eu sei que O ela... treino cognitivo tá associado ao Sim. Alzheimer. É muito importante também. Sim. Agora, eu também conheço pessoas e famílias que têm membros que sofrem com Parkinson. A fisioterapia também
tem resultados positivos com pessoas de Parkinson? O Parkinson tem essa questão da lesão da parte Sim. cinza do cérebro, que também é um processo neurodegenerativo. Sim. Então, o que a gente consegue é manter ou postergar a piora, porque em algum momento vai piorar. Então, você tem que estar estimulando, tendo condutas direcionadas, né, para estar sempre em movimento, estimulando, para demorar esse processo, porque não tem como você ter controle. É o teu cérebro. Sim, com certeza. Com certeza. E eu sempre observei suas redes sociais e tem uma das coisas que sempre me despertou muito a atenção foi o seu estudo. Você sempre estudou bastante. E eu sempre achei isso muito legal da sua parte, porque você sempre trouxe nas suas redes sociais assuntos que são assuntos bem pertinentes, não só de fisioterapia, como você também já trouxe muitos assuntos até de cunho espiritual, né? E você sempre fez um trabalho que você sempre passou um recado e uma leveza muito grande. E muito provavelmente os seus pacientes, quando devem estar fazendo um trabalho com você, você deve ter um foco em um determinado trabalho, entendendo o seu paciente e fazendo com que ele também entenda da sua importância de estar ali com ele. É esse diferencial que eu acho muito Você interessante tem na que estar sua presente. parte. Sim. E em cima disso, né, quando você vai fazer um trabalho em cima de um paciente que ele às vezes fica muito relutante, é importante você dar um espaço para ele entender que aquilo que ele está passando é bom para ele, ou você precisa ser um pouco mais incisiva com ele? Você tem que mostrar para ele que ali você tá, não digo assim, eu não quero passar algo meio que ditatorial, porque seria muito errado da minha parte falar sobre isso. Mas quando você se torna incisiva, você tá mostrando para ele que ali você seria uma espécie de um comandante. Não, É meio complicado isso. comandante, acho que soa muito Ditatorial. isso. Uhum. Eu usaria o termo mais acolhedor. Se ele tá chegando dessa forma para mim, existe uma história por trás disso, Sim. né? Eu não sei o que aconteceu, o que ele passou, como que ele chegou naquela condição. Então, para isso, a avaliação. Primeiro de tudo, ele tem que acreditar no que ele tá fazendo. E tem que querer. Se não quiser, eu não sou Deus. Evidentemente. E levando em consideração que espiritualidade não tem relação com religiosidade, claro, tem claro. muita gente que confunde, Sim. né? Então, tem que acreditar no tratamento, tem que querer melhorar e acreditar que existe essa possibilidade. Então, não adianta eu ficar ali estimulando, direcionando, não vai resolver a questão. Então, é um caminho, são dois caminhos, o meu e o dele, 50% de cada um. Claro, claro, evidentemente. E é um trabalho que realmente ele é muito, muito bonito mesmo. E na parte de desenvolvimento de criança, quando a criança ela está se desenvolvendo, ela está se tornando jovem, vai se tornar adulto, né? E a criança ela também passa pela fisioterapia. Os ganhos dela, inclusive no crescimento dela, por exemplo, não só cognitivo, mas fisicamente também, ela consegue justamente levar uma vida melhor, por exemplo? Mas isso você fala na condição patológica Isso, e neurológica. isso. Sim, existem as estimulações, né, para dar uma melhor qualidade de vida também. A pediatria não é a minha área, eu não tenho domínio do assunto. Claro, claro. Mas a gente tem um direcionamento geral sobre psicomotricidade, né, enfim. Mas existe essa possibilidade, sim, de qualidade de vida, sempre vai ter. Sim, com certeza, com certeza. E você já teve assim algum paciente que para você com certeza
deve ter tido experiências assim, porque A eu gente sei sempre que... tem história. Sim, sim. Se tem profissional que tem história, ou é professor, ou é médico, é enfermeiro, fisioterapeuta, taxista ou Uber. Sempre tem alguma história para contar. Ou pescador também, né? Pescador também tem muita história. Mas qual aquele paciente, ou quais pacientes que a doutora viu uma evolução que te surpreendeu muito e que a doutora algumas vezes achava que não ia dar, mas deu? Dois, foi um paciente neurológico, cadeirante, que, inclusive, quando eu cheguei para abordar ele, me orientaram que ele não ficava sentado, não tinha condições de ir para uma cadeira de rodas motorizada, porque como ele tem ataxia é um movimento descoordenado, né? Você não tem controle do teu braço, esticar, enfim, para ficar um pouco mais claro. E isso deu até uma briga interna, né? Mas como ele era neurológico e não psiquiátrico, ele conseguiu a cadeira e hoje ele tem a autonomia dele de ir para cima e para baixo com a cadeira dele de rodas lá motorizada. Caramba. Então, assim, conseguiu mexer no controle remoto sozinho, já conseguiu fazer a transferência da cama para a cadeira de rodas dele, coisa que ele não conseguia. Ele precisava sempre de alguém para trocar de um lugar para o outro. Então, foi um resultado que me surpreendeu. E hoje em dia, aos pouquinhos, ele vai me mostrando que consegue outras coisas. Isso é muito bom. Bom, posso só fazer uma pergunta polêmica? Ai, meu Deus, lá vem você. Eu posso só fazer... É uma pergunta Com as polêmica. polêmicas. Não, é uma polêmica só, porque a gente tá muito bonitinho aqui fazendo, né, aquele... vamos falar sobre paciente, vamos lembrar do seu tempo de fisioterapeuta. Eu só preparei o terreno. Vou fazer uma pergunta polêmica. Nós temos uma médica, agora me fugiu o nome dessa médica. Ai, Jesus. Ah, Que tá, Tatiana? Tatiana, né, que teve aquela vacina, não sei se é uma vacina o nome, mas ela conseguiu fazer um tetraplégico voltar a andar. E se eu não me engano, Olha ela, menina. agora tem a Laís também, que ela também, não sei se ela já passou pelo processo. Ela tá fazendo tratamento. Tá fazendo o tratamento, tá? Agora vem a pergunta polêmica. Vocês, fisioterapeutas, com relação a esse tratamento, até onde vai a parte profissional de vocês em auxílio a essas pessoas? Até onde a fisioterapia ela pode chegar andando lado a lado com esse tratamento tão necessário e tão revolucionário? Não, é primordial. Uma coisa precisa da outra. Sim, claro. Né? Então, precisa do estímulo, dos exercícios direcionados, a parte cognitiva também, porque foi uma lesão, né? Sim. E digamos que só o Brasil tem isso. Acredito que sim. Só Não, do tratamento fisioterapêutico, não. Sim, não, mas eu estou dizendo assim, andando lado a lado, entre essa revolução que nós temos da vacina da doutora Tatiana, com os fisioterapeutas que nós temos aqui no Brasil, nós somos então os pioneiros, tecnicamente. Sim, é o Brasil. De recuperar. Que Sim. maravilha. No programa passado, eu já tive também o Marlon, que falou bastante do kart, que, né, o nosso país, ele já está desenvolvendo os karts próprios, chassis próprios, estão vendendo para fora do Brasil, né? Aliás, eu cresci com aquela mentalidade tão... Eu não quero usar esse termo tão pesado, tão chulo, mas eu acho que eu não consigo encontrar outro termo melhor do que isso. Aquela cultura tosca do brasileiro achar que nada que vem daqui presta. É uma coisa que me deixa tão chateado, que me deixa tão irritado, que eu saio até de mim, porque é tão feio isso. Aí nós temos um convidado passado que diz sobre o kart brasileiro, motores brasileiros, chassi brasileiro. Aí eu trago a doutora Natália, que fala que nós temos essa vacina revolucionária, esse tratamento revolucionário, que começou no Brasil. Brasil. Que começou no Brasil, diga-se de passagem, juntando
Aí vai da opinião de cada um. Eu, Fernando, tenho o direito de expor a minha opinião. Vou continuar dizendo. A vacina brasileira, ao lado dos maiores fisioterapeutas do mundo, que são os brasileiros, podem falar o que for. É minha opinião. Nós temos hoje algo que é uma referência. E aí ficam os doutos falando um monte de besteira que não sabe nada, que fala mal da saúde brasileira, que fala mal, sou eu que estou falando, Fernando, que fala mal da saúde brasileira, fala mal do médico, fala mal do enfermeiro, fala mal do fisioterapeuta, fala mal de todo mundo. Mas são eles que estão na linha de frente, que estão botando a cara para ter que salvar a vida do brasileiro. Como muitos, como o Marlon, que passou aqui, que montou junto com amigos uma escolinha de kart para dar sobrevida e sonho para criança. E aí vem brasileiro falar mal de brasileiro? Falar mal que as coisas que a gente faz não presta? Por favor, dá licença, me desculpe. Muito pelo contrário, vocês são referência no mundo. Como é que eu vou dizer que o fisioterapeuta hoje brasileiro não é o maior profissional do mundo hoje? É impossível. Olha o que eles fazem. Olha de onde eles tiram. Eu falei num outro programa que tem médico brasileiro que vai em um hospital público e faz gambiarra para salvar a tua vida. E não vem falar que eles são os maiores do mundo. Que isso, cara? Que isso? Nós somos uma riqueza impressionante. É por isso que eu trago pessoas como o Marlon. Eu vou trazer o próximo convidado, que é o Rafael, que tem muita história. Eu trouxe a doutora Natália. Eu trouxe outras pessoas aqui. E eu vou falar mal desses profissionais? Sabe quando que eu vou falar? Nunca. Nunca. E a você que gosta de falar mal deles, tá aí o exemplo, ó. Doutora Natália, ó. Tá aí. Eu já trouxe a doutora Jaqueline também, que também é fisioterapeuta. Foi no meu 5º programa. É só vocês voltarem lá no tempo que vocês vão ver. E tá no YouTube, inclusive. Procura lá. Doutora Jaqueline Sobreira Quaresma. Vocês vão ver que ela também é fisioterapeuta. E eles são ruins? Nos hospitais públicos a gente tem que usar da criatividade mesmo, porque é bem insalubre muito das atividades, não só da fisioterapia, mas de muitos outros profissionais, né? A gente não tem recurso. Sim. Então, aí que entram as gambiarras, e isso é real. Sim. Isso aí eu já tenho, doutor, isso aí eu tenho muita noção, porque eu sei que existem pessoas que trabalham nesses locais e que, novamente eu digo, quem tá falando é o Fernando, tá? Depois não vem querer dizer que a doutora Natália... Não, é o Fernando que está falando, sou eu. Então, assim, não vem querer dizer que não tem situações ali dentro, porque eu sei que tem. E o médico tem que fazer de tudo. O médico tem que fazer de tudo. O médico muitas das vezes faz gambiarra, falta tudo para ele. O enfermeiro. Quantos enfermeiros, quantos médicos já levaram até coisas de casa para o hospital? E aí vem falar de mim, vem falar que brasileiro não sabe fazer as coisas? Por favor, né? Dá licença. Vocês têm que conhecer muito o nosso país. Vocês não têm know-how. Vocês não têm know-how da importância do brasileiro. Vocês não sabem absolutamente nada sobre automobilismo brasileiro. Vocês não têm noção do que muitos profissionais do automobilismo fazem para esse esporte não morrer nesse país. Vocês não têm know-how do que fisioterapeutas fazem para não morrer essa profissão no país. O que médico faz, o que enfermeiro faz. E aí vem falar para mim que eles não sabem nada? Vocês que não sabem nada. E vocês deveriam ter mais respeito por essas pessoas. A verdade tem que ser dita. Olha o conteúdo que ela trouxe pra gente. De melhoras cognitivas, neurais, melhoras físicas, parte óssea. Trouxe vários novidades. E vem falar pra mim que o fisioterapeuta brasileiro não é o maior do mundo?
Claro que é. Aliás, desculpa falar para quem é europeu, vocês têm que correr muito atrás ainda. Vocês têm que correr muito atrás do fisioterapeuta brasileiro. Essa é a verdade, doutora. Sou eu que estou falando, tá? Não é você, não. Essa é a minha opinião. Tá certo. Mas depois dessa minha revolta, porque se tem uma coisa que me incomoda aqui é esse negócio de falar mal de brasileiro. Aí é uma coisa que me incomoda, principalmente marca brasileira. É uma coisa que mexe muito comigo, né? Hoje a gente poderia ter tido até a Gurgel. A gente poderia ter a Gurgel até hoje, a Puma, entre outros. Mas eu não vou entrar nesse detalhe não, porque senão eu vou acabar extrapolando. Mas vocês têm uma dívida com o pessoal lá da Gurgel. E vocês sabem de quem que eu tô falando. Então, doutora, com relação à recuperação de todos os acidentados que a senhora já teve, qual foi aquela recuperação que a doutora viu? Tirando que eu sei que a doutora já falou da cadeira de rodas, mas a doutora também falou tantos outros, de amputados. Sim. A doutora já trabalhou com algum amputado que virou esportista? Não. Eu perguntei porque recentemente nós perdemos o Zanardi, né? O Zanardi era piloto, inclusive, corria na Fórmula Indy, sofreu um acidente, perdeu as 2 pernas e ele se reinventou. E ele foi participar, inclusive, a doutora Jaqueline, que passou aqui, ela foi uma dos que fez o atendimento dele nos Jogos Pan-Americanos aqui do Brasil. E ele se reinventou. Mas, em termos assim como diz, os amputados, qual foi aquela recuperação assim que a doutora viu e viu que aquela pessoa, ela literalmente reaprendeu a viver? A experiência que eu tive com amputado foi na passagem que eu tive no HCE, né, que é o Hospital Central do Exército, que fica ali No HCE? Eu esqueci. Onde? Benfica? Benfica, né? Não é Benfica, não. Não é Benfica, não? Ué. Gente, esqueci o nome. Triagem? Triagem? Piedade? Piedade, não. Piedade? Eu acho que é triagem. Ali eu tive alguns contatos que foram até em missão, né? Uhum. E foi uma recuperação que ainda, depois de muitos anos, ele sentia o membro dele, né? Uhum. Pô, que legal, cara. Que legal, doutora. Bom... Mas esportista, não, desconheço. Desportista, eu passou perguntei por mim. conta do Zanardi. Que eu sempre fui e sempre serei muito fã do Zanardi. Como esportista e como humano. Aquele que nunca abaixou a cabeça pra nada. Perdeu as 2 pernas e continuou trabalhando, continuou lutando e continuou ganhando. E ganhou medalha, inclusive. Ganhou medalha de ouro aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Nos Jogos Olímpicos. Doutora, depois de fortes emoções, eu vou deixar a doutora dar o seu recado final para todas as pessoas, porque, como eu sempre costumo dizer, tudo que é bom dura muito pouco, né? A doutora que começou com tanto medo aqui, estava até preocupada, né? Eu não lido com câmera, não lido com câmera. Eu tenho pavor de câmera. Saiu-se muito bem. Mas você pode deixar um beijo para sua mãe, para o seu pai e outro para você, que nem fazia na Xuxa. Show da Xuxa. No show da Xuxa, né? Eu agradeço o convite. É um prazer imenso esse reencontro, até porque, né, a gente tem um histórico, você foi meu paciente lá uns anos atrás. O famoso Puxa-Estica virou meu sobrenome, né, carinhoso. E olha que eu nem entrei nesse detalhe. E nem vou entrar. Nem vou entrar nesse detalhe de Puxa-Estica. E aproveito a oportunidade de compartilhar alguns assuntos, não considero como polêmicos, né? Mas básicos que até muita gente não tem conhecimento. Sim. E a gente nem chegou a falar da saúde mental, né? Da parte da psiquiatria. Mas é o que muita gente não conhece também, dentro da fisioterapia. Sim. Mas, obrigada. Foi um prazer imenso estar com você novamente. Eu que agradeço, doutora. Então, só para quem não entendeu a parte do Puxa-Estica, há muitos anos atrás, a doutora Natália foi lá
na minha casa, quando eu morava ainda na Tijuca, e ela morava em Duque de Caxias. E ela chegou lá e simplesmente ela tinha comentado comigo que se tem uma coisa que você faz o fisioterapeuta ficar muito brabo com você, é dizer que ele não faz fisioterapia, mas que ele faz puxa e estica. Puxa e estica. Ou massagem. Ou Não, massagem. massagem, isso aí é... É. Mas isso aí tem vários tipos de pensamento. Não, aí não. Aí não. Massagem você quebra. Não, eu tenho pessoas na minha família que são fisioterapeutas, que já me contaram histórias horrorosas, quando fizeram até um comentário bem infeliz, que eu não vou reproduzir aqui, em respeito a todos os Não, fisioterapeutas. nada contra os massagistas também. A questão não é essa. Né? Sim, mas eu já tive membros já da minha família que uma vez teve uma pessoa que perguntou se era fisioterapia ou se era massagem. Explicou, não, é fisioterapia. Por quê? Porque se fosse massagem vai ter final feliz? Que isso, cara? Aí é brincadeira um negócio desse, né? É brincadeira, né? Isso foi pro membro da minha família, cara. Não, mas fisioterapia também tem seu final feliz, os resultados, né? Tu me quebra, doutora. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tu me quebra. Não faça isso, doutora. Doutora, olha só. A senhora tá no programa da Overdrive. A Overdrive tem um público, né? Aí a doutora vira e fala, mas a fisioterapia também tem um final feliz. Nossa, tem que defender meu espaço. Claro, mas o final feliz que a senhora está dizendo é outro. Não tem nada a ver com esse que os maldosos estão pensando. Né? Que os maldosos estão pensando. Mas a história do puxa e estica. Aí eu fiz uma piada com a doutora Natália e eu brinquei com ela no final da sessão. Eu falei, doutora, esse seu puxa e estica hoje tava muito legal. Ela falou assim, como é que é? Eu falei assim, o puxa e estica hoje foi muito legal. Ela falou assim, não, ainda faltam 10 minutos. Você tem um cabo de vassoura? Eu já fiquei preocupado, porque uma pessoa do nada me vira e pergunta se eu tenho um cabo de vassoura. Eu falei, opa, que isso? Aí eu fui e entreguei a vassoura para ela. Ela falou assim, você vai fazer exercício assim, assado, assim, assado. Ela empenou todo o meu corpo, empenou no bom sentido. Eu fiquei com tanta dor, cara, que eu achava que eu não ia fazer. No final eu fiz, pô, doutora, eu tô aliviado, mas eu tô todo quebrado. Ela deu 2 tapas Você tá aqui no falando que eu ombro. peguei um cabo de vassoura. Sim. Depois eu te deixei todo torto. Sim. Cheio de dor. Vamos pensar que eu tô te espancando. Como é que é isso? Calma, vou chegar lá. E no final ela vira dar 2 tapas aqui no peito e fala assim, isso é pra você nunca mais dizer que o fisioterapeuta, ele faz puxa e estica. E eu nunca mais brinquei com ela. Aí eu sou tão corajoso que eu faço na internet, porque eu sou aqueles caras, porque eu sou desses. Eu sou aqueles caras que é um pitbull na internet, mas pessoalmente, né, é um poodle. Aí, mas na internet, não. Doutora puxa e estica e tal. Aí eu mandava mensagem várias vezes pra ela, WhatsApp. E aí, doutora puxa e estica e tal, ela... Opa, esse opa dela eu já sei que eu já tô lascado. Mas, ainda bem que, apesar de tanta brincadeira, ela resolveu o meu problema. Super indico, tá? Eu nunca mais tive problema nenhum. E ela literalmente fortaleceu o meu ombro e eu tenho muito respeito por conta disso. Vou deixando aqui o meu recado final a todos os fisioterapeutas, apesar de tanta revolta que eu fiquei, mas não com vocês, evidentemente, mas fica aqui o meu forte abraço a todos os fisioterapeutas e, como sempre eu costumo falar, Dr. Newton Petroni, você sempre vai ser o maior fisioterapeuta que eu conheço. Muito obrigado pelo que o senhor faz pelo Fluminense, pelo meu clube de coração e o que o senhor fez pelo Lúcio Acosta. Em tão pouquíssimo tempo ele voltou jogando e jogando em alto nível. Então não tem como falar bem ou mal, quer dizer, falar bem sempre, não tem como falar mal dos nossos fisioterapeutas brasileiros. Tá bom? Doutora Natália, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos os nossos participantes aqui do nosso programa. E um forte abraço também aos meus produtores, que eu nunca falei. Eu vou falar nesse momento agora. Eu não sei porque eu nunca falei deles. A produtora Não É Mais Uma Produtora. Obrigado, vocês são espetaculares. Um forte abraço a todos. Essa é a Overdrive e a gente se vê na próxima semana.